Então, pessoal, Javier Milei continua surpreendendo agora nas pesquisas eleitorais de intenção de votos aí. E olha só que coisa, né? A imagem não está muito boa aqui neste print da pesquisa que foi divulgado por este perfil aqui, é o trumpista, né? Então não sei exatamente qual é a procedência, qual é o instituto que faz essa pesquisa aqui, mas os números apresentados são os seguintes: Javier Milei teria mais de 40% das intenções de voto e o Sérgio Massa 29% das intenções de voto. O que isso aqui significa na prática? Caso esses números se reflitam lá nas urnas eletrônicas, significa que Javier Milei ganha no primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina. Já pensou se isso acontece, né? Pessoal da grande mídia esquerdista brasileira, muito preocupados com essa história toda aqui, tratam de pintar o cenário diferente. Tem pesquisa para todos os gostos, essa é a verdade, não é exclusividade aqui do Brasil, você bem sabe disso, mas eles trazem então aqui uma pesquisa dizendo que o Massa está subindo mais do que o Javier Milei. Em algumas pesquisas, inclusive, aparecem tecnicamente empatados, embora Javier Milei esteja à frente de todas as pesquisas de fato, né? Então vamos dar uma olhada aqui nestes números na perspectiva para as eleições argentinas, que já são no mês que vem, em outubro. Em breve teremos então as novidades, né, os resultados a respeito da presidência da República da Argentina, um país que vive um período trágico, tenso aí, principalmente do ponto de vista econômico. Então vamos dar uma olhada aqui no desespero da esquerda, da mídia também. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza, né? Então vamos dar uma olhada nessa pesquisa apresentada pelo site Carta Capital, onde eu estou olhando aqui essa notícia que puxa mais a sardinha para o lado do Sérgio Massa. Esse cara aqui, que é o Sérgio Massa, você sabe que é o candidato governista. Ele é o ministro da Economia atualmente do governo do Alberto Fernandes, e a esquerda está tão queimada na Argentina que o Alberto Fernandes sequer quis disputar as eleições, desistiu, passou aí o cargo para o Sérgio Massa, que mais ou menos é quem já está governando o país atualmente. Ele é considerado lá um super-ministro, né? Acumula muitas funções na pasta da economia e tudo mais, que atualmente é a pasta mais importante, porque o país está indo para o buraco. Então ele meio que já está aí assumindo como presidente kirchnerista, né? Então ele é o candidato do governo no final das contas aí, e é ele quem supostamente tem a maior chance de competir com Javier Milei. Acredite ou não, Javier Milei, o libertário, que tem essa aparência assim um pouco caricata, eu diria, né, chama muita atenção por conta disso, diga-se de passagem, é o candidato mais bem cotado nessa história, né? Ele aí colocam entre aspas aqui anarcocapitalista. Não, ele é anarcocapitalista e ele se classifica dessa forma, ele é um libertário e já afirmou isso publicamente. Não tem nada que colocar em aspas, né? Por outro lado, eles tratam ele aqui nessa notícia da Carta Capital, olha só, como ultralibertário. Que diabos é um ultralibertário, né? Libertário você é ou não, ou você concorda com os princípios libertários, defesa da propriedade privada, princípio da não agressão, essas coisas aí são invioláveis. Não tem uma escala de cinza, é 8 ou 80, é sim ou não, ou você é libertário ou você não é. Então não tem alguém que seja mais libertário do que outra pessoa, né? Ou ambos são libertários, ou então um deles não é, ou nenhum deles é libertário. Então, ultralibertário, não faço ideia do que isso aqui seja. Isso demonstra, inclusive, o desconhecimento da grande mídia, né, dessa extrema imprensa esquerdista brasileira e mundial a respeito dos termos que eles criticam, né? Eles tratam de forma pejorativa um termo que eles sequer sabem o que significa. Então os números que são trazidos aqui são os seguintes, né? O La Libertad Avança, que é o partido aí do Javier Milei, né? A Liberdade Avança, ou melhor dizendo, o próprio Javier Milei, né? Teve aí 31,1% das intenções de voto, supostamente uma queda de 1% em relação à pesquisa que foi divulgada no final de agosto, né? Então ele está aí na faixa de 31% dos votos, mais ou menos o que ele teve nas eleições prévias que aconteceram em agosto, né? Já o Sérgio Massa, por sua vez, teve 28,1% das intenções de voto, subindo aí 1,3% em relação à pesquisa anterior. Então, o Javier Milei caiu 1%, Sérgio Massa subiu 1,3%, a distância entre eles caiu 2,3% em relação à pesquisa e a outra, nesse espaço de tempo aí, e de acordo com a margem de erro dessa pesquisa, que é de 3% para mais ou para menos, isso significa que eles estão aí tecnicamente empatados. É mais ou menos isso aí que nós temos com os números apresentados aqui, né? Então a outra
candidata que aparece nessa foto aqui e quem tem chance ainda nessa disputa é a senhora Patrícia Bullrich, que anunciou aí o Carlos Melconian como ministro da economia dela e está na faixa aí de 21% das intenções de voto, teve uma subida também aí em relação à pesquisa anterior. Então, de acordo com esses números, esses 3 candidatos são os mais cotados, provavelmente vai ser isso aqui mesmo nas eleições. Variando apenas nos percentuais, temos o Javier Milei, a Patrícia Bullrich aqui e o Sérgio Massa, o governista, né? Ela, salvo engano, é a candidata macrista, né? A candidata do Maurício Macri, dessa coisa meio centro-direita que já governou a Argentina durante 4 anos recentes. Então, o que acontece na Argentina se nós tivermos esse cenário dessa pesquisa apresentada aqui pelo pessoal da Carta Capital, trazida pelo pessoal da Carta Capital, né? Quem fez aqui foi a consultoria Analogías, acho que é isso aí, né? Enfim, qual seria o cenário das eleições nesse caso? Com o Javier Milei na faixa dos 30% e do Sérgio Massa na faixa dos 28%, nós teríamos segundo turno lá na Argentina, porque as regras do país não são iguais às brasileiras, que tem que ter 50% mais um dos votos. Para que não haja segundo turno, o candidato lá não precisa ter tantos votos assim. Se ele tiver aí 40% dos votos, pelo menos, e tiver mais do que 10% em relação ao segundo colocado, aí já não tem mais o segundo turno, ele ganha no primeiro turno, mesmo sem ter metade dos votos, né? Então, 40% aí e o segundo candidato 29%, digamos assim, não haveria segundo turno, o candidato com 40% seria eleito imediatamente, né? Então, de acordo com essa pesquisa aqui, teríamos segundo turno lá na Argentina com Javier Milei e Sérgio Massa. Mesmo nesse cenário aqui, a coisa não é favorável para o candidato governista kirchnerista, porque teríamos que imaginar para uma vitória dele que os votos da Patrícia Bullrich iriam todos aí, ou grande parte deles, para o Sérgio Massa, quando é mais provável que eles sejam direcionados para o Javier Milei por conta do posicionamento político dela, né? Mas, de acordo com essa outra pesquisa que eu trouxe aqui, que apareceu hoje, né, 9 de setembro, dia que eu estou gravando este vídeo, com estes números aqui, Javier Milei está eleito em primeiro turno lá na Argentina, porque ele teria 40% dos votos, um pouquinho mais, como aparece aqui na imagem, 40,3% dos votos, sendo que o Sérgio Massa teria menos de 30%, então estamos falando de uma diferença aqui de quase 11% entre os dois candidatos. Nessa situação, nós teríamos uma vitória no primeiro turno do candidato libertário Javier Milei. Imagina só essa coisa acontecendo, né? Javier Milei, esse sujeito aqui com essa aparência caricata, que chegando na política argentina nos últimos anos, muita gente debochou dele, muita gente achou que não era sério, não era para valer. Algo mais ou menos como aconteceu com Donald Trump lá nos Estados Unidos, ninguém botou muita fé nele, ele acabou vencendo as eleições. Agora ele aparece então muito bem cotado para a presidência da República na Argentina, mesmo em pesquisas muito tendenciosas, provavelmente, que puxam o percentual dele para baixo, como é esse caso aqui, e como foi o caso das pesquisas de forma geral antes das prévias das eleições, né? Ainda nesse cenário a coisa está muito favorável para o Javier Milei, porque no segundo turno, ao que tudo indica pelos outros votos, né, o apoio ao Sérgio Massa não seria tão grande assim, porque, para falar a verdade, o pessoal da Argentina está cansado do kirchnerismo, está cansado dessa política falida e estatista, aquela coisa do crescimento do Estado, de impressão de dinheiro para girar a economia, para pagar as contas do Estado, desvalorização brutal da moeda, uma série de intervenções econômicas na economia, controle de preços, controle de exportações, controle da circulação do dólar. O pessoal não aguenta mais esse tipo de política e eles sabem que com Sérgio Massa isso vai se repetir, porque é ele que está fazendo isso atualmente. Não tem motivo algum para ele fazer diferente lá no futuro, quando ele vier, caso ele venha a ser eleito presidente da Argentina, né? Então estamos vendo um cansaço do povo argentino em relação à sua política atual e isso está se refletindo nos números aqui das pesquisas eleitorais, assim como se refletiu lá atrás nas prévias. Lembrando que as pesquisas falharam miseravelmente em prever o percentual de votos do Javier Milei. Elas foram incapazes de perceber isso aí, ou omitiram mesmo, mentiram, manipularam os dados para dar um cenário diferente do real, mas o Javier Milei teve uma votação muito expressiva, muito acima dos outros candidatos. Agora as pesquisas parecem aqui querer mostrar uma deterioração da campanha do Javier Milei em favor do governista Sérgio Massa, algo que não faz o menor sentido. A tendência é que o Javier Milei apenas cresça após as prévias, porque muita gente
que estava com um pouco de receio de votar nele e tal, porque achou que ele não fosse um candidato viável, muita gente vai perceber o óbvio, que ele sim pode ser eleito presidente da Argentina, vale a pena dedicar o voto para ele, né? Então existe sim essa possibilidade, estou muito empolgado com isso de vermos Javier Milei sendo eleito presidente da Argentina. E aí fica a pergunta, quais seriam as repercussões disso para o Brasil no ano que vem, nas eleições para prefeito e principalmente lá em 2026, né? A gente não sabe aonde que isso pode parar, quais são as repercussões dessa surpreendente vitória, caso aconteça, do Javier Milei. Para mim, ele já é um grande vencedor por ter chegado até aqui e por ter dado tanto espaço aí para as ideias da liberdade. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, vamos acompanhando essa história. O que você achou dessa história, então? Diga nos comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.